Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estão animados para começar mais uma aula de língua portuguesa? Vamos lá? Então, a professora quer saber se vocês já organizaram o ambiente de vocês. Já separaram o caderno, o lápis, a borracha que nós vamos usar hoje. Tudo certo? Então, vamos lá. Então, agora a professora vai ler os objetivos da aula de hoje, certo? Primeiro objetivo, ler e compreender a tirinha. Objetivo 2, identificar o efeito de sentido dos recursos gráficos na tirinha. E objetivo 3, comparar escritas convencionais das palavras com S e SS às suas produções, percebendo semelhanças e diferenças. Então, nós vamos começar agora com algumas dicas sobre que texto que nós vamos trabalhar hoje. A professora trouxe 3 dicas para vocês adivinharem qual que é o texto, que tipo de texto que é. Vamos lá? Olha a primeira dica aqui. É um texto que nós usamos balõezinhos. É? Já descobriram? Quase? Vamos mais uma dica então. Tem aqui os barulhos. É? Que será que texto que a gente usa que tem barulhos? Tem o som dos barulhos. Olha aqui, ó, vamos ver algum. Bum, crash, uou, zap, pom, ops, smash, bang, Eu acho que vocês já descobriram. Já? Então vamos para a última dica. Essa aqui vai ficar muito fácil para vocês. E a Mônica? É a turma da Mônica. Nós temos vários tipos, né, de tirinhas. Nós vamos trabalhar com as tirinhas, tá? Que nós usamos todos esses recursos que a professora mostrou para vocês agora. Vamos lá? Então aqui nós temos uma tirinha. A professora vai ler para vocês e depois nós temos umas perguntinhas aí para vocês responderem. Vamos prestar atenção? Então nós temos aqui na primeira imagem a Mônica, o seu cachorro, né, deitado no chão, e a Magali chegando lá atrás, ó. Então ela fala assim para o seu cachorro: isso, finge de morto, Monicão. Então nós temos os balõezinhos, que são os lugares onde está a fala dos personagens, certo? E lá, olha a cara do cachorrinho, do Monicão. Tá vendo? Com o penteado igual o da Mônica, né? Então ele está lá, fingindo de morto. Aí na tirinha do meio, ela fala para o Monicão assim: muito bem, merece um biscoito. Olha, ele ficou faceiro, o cachorrinho, né, o Monicão, de ganhar um biscoito. Aí no último quadrinho, o que acontece? Que a Mônica ficou ali, ó, surpresa. Quando viu que a Magali fez o quê? Estava deitada como morta ali também, como o cachorrinho fez. Então a Magali estava lá atrás, ouvindo tudo o que estava acontecendo, e ela pensou: bom, vou fazer igual, né? Por que será que ela fez igual? O que vocês acham que ela fez assim, essa cena igual o cachorro? Será que ela queria ganhar também um biscoito? Então vamos responder as perguntas? Quais são as perguntinhas que a professora quer que vocês pensem ali, ó, leiam, olhem do ladinho para responder. A primeira: quem são os personagens que aparecem na tirinha? Qual é o comando que a Mônica dá para o seu cachorro, para o Monicão? O que a Magali fez no último quadrinho? E por que a Magali agiu dessa forma? Então, já perceberam, já viram quais são as respostas? Então vamos aqui com a professora. Quem são os personagens? Magali, Mônica e o cachorro, né? Na primeira imagem, no primeiro quadrinho, nós já tem os personagens que vão participar ali do quadrinho. Qual é o comando que a Mônica dá para o seu cachorro? O que ela fala para o cachorro? Finge de morto. É isso que ela fala, finge de morto, tá? E ele tá lá, fingiu de morto. O que a Magali fez no último quadrinho, que nós comentamos já antes, o que ela fez? Se fingiu também de morta. Olha lá, até com a língua para fora, estão vendo? Por que a Magali agiu desta forma? Por que a Magali imitou o cachorro? O que ela queria?
Nada mais do que também ganhar um biscoito, porque ela viu que o cachorro, porque isso é um treinamento que é feito com os cachorros, né? Quando eles fazem certo um comando, eles ganham um biscoito. E ela viu, né? E pensou, vou fazer igual, porque eu também quero um biscoito, certo? Então aqui na nossa tirinha, nós temos o quê? Quantas partes nós temos nessa tirinha? Nós temos 3 partes, tá vendo? Agora a professora trouxe aqui, ó, uma história também aqui em quadrinhos, para vocês prestarem atenção. Veja que tem bem pouca fala, né? Então a professora vai ler, nós vamos analisando, para depois conversar sobre essa história aqui. Então nós vemos ali na frente que é a história do Cebolinha, tem o nome dele ali falando, Cebolinha, né? O que a Cebolinha faz aqui? Então ele achou uma parede bem grande, colocou um cartaz, olha o tamanho do cartaz, quase o tamanho da parede, e colou na parede e ele está ali com uma cara que ele vai escrever algo sobre a Mônica. Algo bom ou algo ruim? Olha a carinha dele ali, o que vocês acham? Ele começou lá, a Mônica é... Mas no quadrinho abaixo, o que acontece? Ele percebeu que a Mônica estava chegando, estava por perto. Aí ele engoliu, como se tivesse engolido aquilo que ele ia escrever, que era uma coisa que não era muito boa, certo? Aí, como ele viu que a Mônica estava se aproximando, ele escreveu outra coisa, né? Então, a Mônica é fofa. Será que ele ia escrever a Mônica é fofa? Não, né? É isso mesmo. Então, ele pensou assim, eu escrevi a Mônica é fofa e agora ele está sorrindo ali do lado. Pensou, fui esperto, né? Não vou apanhar porque eu escrevi uma coisa bonita, ela vai ficar feliz. E olha a surpresa. Ela olha, a Mônica é fofa e pof! O que é esse pof aqui? A Mônica não perdoou. Não é que a Mônica bateu no Cebolinha? Tá vendo ali o pof? O que é o pof? É o barulho do quê? Da surra que a Mônica deu no Cebolinha. Como que o Cebolinha ficou depois do pof ali? Ali nós temos 2 coisinhas interessantes. Vejam bem aquela cena que o Cebolinha está sentado. O que nós temos em cima do Cebolinha? 2 estrelinhas, muito bem. E o ponto de interrogação. O que as 2 estrelinhas significam ali para vocês? O que vocês acham que é? Isto, muito bem. É que ele está vendo estrelas. Por quê? Porque ele apanhou, né? Doeu, está doído, certo? E tem também o ponto de interrogação. Ponto de interrogação é o que? É dúvida. Ele está com dúvida. Por que ele está com dúvida? Porque mesmo ele escrevendo algo bom, a Mônica foi lá e bateu nele, né? Então ele está com dúvida. Não entendeu o que aconteceu. E a Mônica ficou brava e falou, assanhado, e saiu. E o fim, certo? Então, o que nós vimos aqui? Que não precisamos só de palavras para a gente entender uma tirinha, certo? Não precisamos só de palavras. O que nós temos aqui? Que foi bem importante nessa historinha. A hora que a gente já percebeu que ele engoliu, né? Ele engoliu aquilo que ele ia escrever. O que vocês acham que eles iam escrever ali no começo? A Mônica o quê? Dentuça, algo assim que ele sempre escreve, né? E não, daí ele viu, né? A gente percebeu que ele engoliu aquilo e não ia mais escrever aquilo, porque ele viu que não ia dar certo, porque ela estava chegando, estava pertinho, tá? O que mais aqui que nós usamos aqui, que foi usado, na verdade, na historinha? O barulho, pof. Pof, vocês já viram, vocês são espertos, quando vocês leram pof, que era o barulho do quê? Vocês já sabiam, né? Que a Mônica foi lá e deu, né, uma surra no Cebolinha, certo? E depois, que mais que nós temos? Aqui, o que a professora já falou, que é a estrelinha, né, que ele está doído, que ele levou uma surra, e a dúvida, que a interrogação é a dúvida, que ele ficou com aquela dúvida ali, né? Ué, o que será que aconteceu se eu escrevi uma coisa tão bonitinha para ela e ela mesmo assim, ela me deu a surra, certo? Então agora a professora achou mais uns barulhinhos que tenho certeza que vocês já viram nas histórias, em quadrinhos, nas tirinhas, Esse aqui, por exemplo. Se você olhar ali, tibum, o que vocês vão imaginar? Que é o quê? Com algo com água, né? Um mergulho, é um barulho da água, certo? Do ladinho nós temos o quê?
o Cebolinha ali lavando, né? Alguma coisa, acho que estava lavando o cachorro, alguma coisa. Então, um tibum é o barulho dessa água, de mexer a água. Que mais? Que barulhos que nós temos mais nas histórias em quadrinhos? E aqui? Ah, olha aqui, ó. Nós temos o pof, que nós já vimos lá, que é o barulho da briga. Mas aqui a briga está mais feia que a outra. Estão vendo? Pof, tum, soc, ó. Os dois estão brigando, um está revidando o outro, estão vendo? Então ali é o som. E tem até a estrelinha ali, ó. O que é a estrelinha mesmo? Eles estão se machucando, tá doído. Certo? Vamos ver aqui mais. Ah, olha aqui, ó. Esse aqui. O que nós vemos também é um barulho. Do que é esse barulho? Tá vendo que os dois estão brincando ali de bolinha de gude? Tanto o Cascão quanto o Cebolinha, estão vendo? Aí tem um barulho. Cabrum! E o Cebolinha olha para o alto, olha para o céu. Percebendo que vai o quê? O que vocês acham que vai acontecer aqui em breve? Vai acontecer que vai chover, certo? Porque olha o barulho, cabrum, né? E o Cebolinha, né, tá preocupado. E o Cascão mais ainda. O Cascão tá com medo. Por quê? Porque o Cascão não gosta de água, certo? Estão vendo? E aqui, ó, temos mais também o chomp-chomp, que a Magali está fazendo esse barulho. Como que a Magali fez esse barulho aqui, chomp-chomp? O que vocês acham? Ela está fazendo o quê? Ah, ela está comendo, né? Comendo uma flor. A gente sabe que a Magali gosta muito de comer, é comelona. Então, esse chomp-chomp é o barulho que a Magali está fazendo na hora de comer essa flor, essa planta. Agora aqui, a professora colocou aqui alguns exemplos. O que será que isso aqui? São o quê? Alguns tipos de balões que são usados nas nossas tirinhas, certo? Então aqui a fala normal, que nós vimos bastante, né? Pensamento, grito, susto, cochicho, amor, ideia, certo? Então a professora vai dar alguns exemplos para vocês entenderem bem. Olha esse aqui primeiro. Então, o Cebolinha está vendo que a Mônica está chegando perto. E tem ali no balãozinho, lá vem aquela bobona. Será que ele falou, lá vem aquela bobona, sendo que ela está ali pertinho dele? Não, né? Esse balãozinho não é de fala, esse balãozinho é de pensamento. Por isso que ela não escutou, ela está bem tranquila, né? Porque ele está só pensando. Né? Quando tem essas bolinhas, então, é o balãozinho de pensamento. Lá vem aquela bobona, certo? Balão de pensamento. Agora, vamos ver mais um. Ah, então aqui, ó. O Cascão está ali o quê? No galho, pendurado no galho. Socorro, socorro. De repente, cabrum. O que é esse cabrum nós já vimos? Você já sabe o que é? Ah, é que está vindo um temporal, vai vir uma chuva. Aí vem o Cebolinha e faz o quê? Dá para ele um guarda-chuva. E olha que o Cebolinha já fica feliz, né? O Cascão já fica feliz, porque na verdade não é que ele está até com tanto medo ali. Ele estava com medo da chuva, né? Então o que é? Ali ele está gritando, socorro, socorro. Ele está o quê? Assustado, com medo. Tá vendo como que é o balãozinho? Então, balão de susto. Agora vamos ver mais um. Aqui nós temos a mãe do Cebolinha. Então, aqui temos a mãe do Cebolinha falando, você não viu que temos visitas? Não é bonito falar essas coisas na frente dos outros. Então, ela está o quê? Repreendendo, né? Dando uma bronca, na verdade, no seu filho, no Cebolinha. O que será que ele falou? O que vocês acham que ele falou aqui? Ele falou alguma coisa que não foi muito boa, que a mãe dele não gostou. E como que a mãe dele está falando aqui? Tá vendo que esse balãozinho é diferente dos outros que nós vimos até agora? Ele é pontilhado. Prestem bem atenção no balãozinho. Tá vendo que ele é todo pontilhado? O que quer dizer esse pontilhado aí? Que a mãe está falando assim, ó. Você não viu que temos visitas? Ela está falando o quê? Sussurrando baixinho para que as visitas não escutem ela brigar com o seu filho. Ó, não é bonito falar essas coisas na frente dos outros. Ela está sussurrando. Então, esse balãozinho pontilhado, quando aparecer, é um balãozinho de sussurro, certo? Ó, balão de sussurro. Então, aqui vamos olhar, vamos relembrar então os balõezinhos que nós vimos.
O balãozinho esse é qual mesmo? Isto, de sussurro, muito bem. Sussurro, ótimo. E esse aqui? Lembra desse aqui? Que o Cebolinha estava lá, lá vem, né, falando mal da Mônica? Era de pensamento, né? Só estava no pensamento dele, muito bem. Pensamento. E esse aqui? Susto, né, grito, certo? Então, esses aqui, tenho certeza que vocês já aprenderam bem. Acho que vocês até já sabiam, né? Esses balãozinhos, vocês gostam de gibi, gostam de leitura, não gostam? Muito bem. Então, agora a professora vai mostrar para vocês os mesmos balãozinhos, só que a professora fez uma coisa diferente aqui. A professora pintou algumas letrinhas. Por que será? Olhem lá o que a professora pintou e me falem por que será que a professora pintou essas letrinhas. Que letrinhas que são? Que letrinhas? Ah, são letrinhas S, muito bem. Por que será que a professora pintou a letrinha S? As 3 palavrinhas têm a letrinha S, sussurro, pensamento e susto. Estão vendo? São as letrinhas S, né? Então, vamos ver a primeira palavrinha, sussurro. Por que será que eu tenho a palavra sussurro com 2 S no meio? Porque eu quero o som de S, sussurro. Como a letrinha do S do meio está entre as vogais, antes do S tem uma vogal, depois do S tem uma vogal também. Então, o que acontece aqui? Acontece que eu tenho que colocar 2 S para ele ficar o som do S. Se eu não colocasse 2 S, ia ficar sussurro, ia ficar o som do Z, lembram? E eu não quero sussurro, eu quero sussurro, certo? Pensamento, aqui vai ficar o som do S, porque eu não tenho 2 vogais. Eu tenho antes uma consoante e depois uma vogal. E susto é o S na frente e nós nunca vamos colocar 2 S na frente da palavrinha, certo? Sempre é um S só. Agora, nós temos aqui um desafio para vocês, né? Com as letrinhas S e SS. Vamos ver qual é? Então, aqui, vocês vão ler, então a professora colocou a figura, a palavrinha, 2 vezes a palavrinha, uma palavrinha escrita corretamente e uma que não está escrita corretamente. E vocês vão marcar, vão dizer para a professora, a palavra certa é essa, certo? Então, vamos olhar de sorvete. Qual palavrinha está certa? Sorvete com um S no início ou com 2 S? Será que nós temos palavrinhas com 2 S no início? Não, né? Então é sorvete com S só, muito bem. Agora aqui, pessoa. E a professora acabou de falar. O que a professora acabou de falar? Que quando o S está entre vogais, o que acontece? O S fica com som de Z. Então aqui, será que esse aqui é uma pessoa? Ou uma pessoa? Muito bem, então para ser pessoa forte com som de S, eu preciso colocar 2 S, tá? Muito bem. E aqui, o que ele está fazendo ali, ó? Levantando um peso. Ó, peso já é som de Z. Estão notando? Peso. Então, é peso? Como está escrito no primeiro aqui? Peso, porque eu coloquei 2 S, fica o som de S. Tá certo, peso? Não, então é o quê? Peso com som de Z. Muito bem, 3 vogais. Ótimo. Vamos aqui mais 2? E agora, como que fica? Sonho. Ah, aqui vocês já pegaram rápido, né? Que nós não podemos ter 2 S no início da palavra. Então, não tem como ser sonho com 2 S, né? Vocês já pegaram. Então, o sonho é o primeiro aqui, com S só. Agora, pêssego. Aqui eu não tenho S em volta do S, está no meio das vogais. Fica o quê? Com som de Z. Pêssego. É pêssego essa fruta ou é pêssego? Ah, é pêssego, muito bem, joia, parabéns. Vocês entenderam aqui as regrinhas do SSS. Agora, vocês vão pegar o caderninho de vocês, tá? Colocar a data de hoje, o nome completo. Vocês têm 1 minutinho para fazer isso. Vamos lá?
Então, tá. Então vamos fazer a nossa atividade de hoje. Observe a tirinha e responda as questões. Então, vejam bem, analisem a tirinha, o que está acontecendo. Nessa tirinha nós temos 4 partes, tá? Então, olhem lá o que está acontecendo, que a professora vai colocar agora umas perguntinhas, certo? São 4 perguntinhas. E vocês vão responder para a professora, tá? A professora vai dar 9 minutinhos, então leiam com calma. Ó, tem que olhar, né, a tirinha para poder responder as perguntas no caderno. Feito? Vamos lá, então, 9 minutos.
Fizeram tudo? Isso, vamos corrigir? Então vamos lá. Que fotos Cascão pretende tirar de Cebolinha? O Cebolinha erguendo peso forte, né? Essa era a ideia, né? Mas o que aconteceu? Que fato que deixou os dois desanimados. Por quê? Porque o Cebolinha não estava aguentando o peso e não conseguiu erguer o peso, certo? Por que Cebolinha não consegue atingir seu objetivo? Qual que era o objetivo de Cebolinha? Erguer o peso, certo? Porque está muito pesado, eles não estavam aguentando carregar aquele peso. Aí, no final, quem consegue achar uma solução? E qual é essa solução? Então, o Cascão resolve a situação. O que ele faz? Ele vira de ponta cabeça para que pareça que o Cebolinha ergueu o peso. Ó, isso que é amizade, né? Isso que é amigo. Certo? Fizeram certinho? Joia, parabéns. Então, agora, nós vamos ver nossos objetivos de aprendizagem, se nós alcançamos esses objetivos. Vamos lá? Então, ler e compreender a tirinha, nós lemos e compreendemos, né? Identificar o efeito de sentido de recursos gráficos na tirinha. O que é esse recursos gráficos? Nós vimos, a professora mostrou, né, para vocês, que era lá o som, lembra que tinha bastante som das coisas batendo e tudo? Então, isso daqui é um recurso que as tirinhas utilizam, tá? Comparar escritas convencionais as palavras com S, SS, as suas produções, percebendo semelhanças e diferenças. Nós trabalhamos bastante a letrinha S, SS, fizemos até um desafio, lembra? Joia. E aqui, para vocês fazerem, nós vamos corrigir na próxima aula, essa tirinha. Então, vocês vão ler, né? Vão primeiro observar bem a tirinha, tá? E depois responder algumas questões que estão aqui, tá? Então, qual que é a primeira questão? O que você acha que deveria ser feito com o gatinho? Tá vendo que tem uma árvore, um gatinho, e a Magali ficou de olho ali na árvore? O que você acha que deveria ser feito? Número 2. O que a Magali fez? O que será que ela fez? Né? E o número 3, o que você faria? Se você estivesse no lugar da Magali, o que você faria? Certo? Então, essa tarefinha, nós vamos fazer para a próxima aula, nós vamos corrigir. Combinado? Feito? Então, obrigada pela participação e até a próxima aula. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de Geografia? Vem comigo conferir os objetivos da nossa aula de hoje. Conhecer diferentes instrumentos de orientação. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre os diferentes meios de nos orientarmos no planeta Terra, de encontrarmos um lugar e uma direção. Perceber a evolução dos meios de orientação. Também vamos ver que esses meios e esses instrumentos de orientação, eles passaram por uma evolução e estão muito mais modernos hoje em dia. Vamos então comigo lá. Para começar a nossa aula, nós vamos ouvir uma história. Para ouvir uma história, tem que ficar sentadinho e prestar bastante atenção. Olha, a nossa história de hoje é A Camisa do Capitão. E a professora Cristina vai contar para você. Vamos lá? Vamos ouvir uma história? E a nossa história é A Camisa do Capitão. Há muito tempo atrás, na época das grandes navegações, num lugar muito distante daqui, um capitão acordou, arrumou a sua cama, abriu a janela do seu quarto e decidiu viver uma grande aventura. Então, vestido com sua camisa branca, saiu de sua casa e foi em direção ao porto para pegar o seu barco. Ele colocou o seu chapéu e foi à procura do seu barco. Ele queria descobrir novas terras e, para isso, deveria viajar por muitos dias.
Entrando em seu barco, ele navegou por dias e noites. O vento guiava o seu barco e mostrava a direção que ele deveria seguir. Você sabia que nos tempos antigos os navegantes se orientavam pela direção e força do vento e pela observação do céu? Isto mesmo. Mas, voltando à nossa história, o capitão guiava o seu barco, mas foi surpreendido por uma forte tempestade. Um raio atingiu o mastro do seu barco, mas ele continuou a navegar. Como a chuva não passava, um forte raio atingiu a parte de frente do seu barco, a proa, e o barco estava ficando desgovernado. Então bateu em uma grande pedra que quebrou a parte de trás do seu barco, a popa. Desgovernado, o barco afundou. Tempos depois, após muitas buscas pelo capitão, encontraram na areia a camisa do capitão. Todos ficaram muito felizes porque ali pertinho, com vida, estava o corajoso capitão. Esta foi, sem dúvida, a maior aventura da vida dele. Gostaram desta história de coragem e aventura? Que bom! Até a próxima! Gostaram dessa história de aventura e de coragem? Do capitão? Então, qual é o título da história? A camisa do capitão, isso mesmo. E quem era o personagem principal, aquele personagem mais importante da história? O capitão. Agora me conte lá, você prestou atenção no transporte que levou o capitão a navegar pelo mar? Qual era? O barco. E o que o capitão buscava? Ele saiu de casa para buscar novas aventuras. E essas aventuras eram descobrir novas terras, né? Então o personagem principal era o capitão, o transporte foi o barco e ele buscava novas terras. Agora me conte lá. Como o capitão fazia para se orientar lá no alto mar, né? Na imensidão do mar, como ele se orientava, ele encontrava a direção? Através do vento, então. Lá nos tempos das grandes navegações, né? Em que saíam para descobrir com suas caravelas e seus barcos, descobrir novas terras, eles se orientavam pela direção e pela força do vento, mas também pela observação do céu. Então, olhava as estrelas, o sol, a lua e tentava identificar em que direção estavam indo. Então, as duas orientações que o capitão seguiu foi a força e a direção do vento e a observação do sol. Lembra que a professora contou lá na historinha que antigamente era assim que eles se orientavam. Agora, como nós fazemos para nos orientar e para determinar um lugar, para encontrar um lugar? Como você faria se você fosse contar para alguém o lugar onde você mora? Pense aí, como que você faria? A professora trouxe duas crianças que vão contar uma para a outra o lugar onde eles moram. Olha o que o primeiro menino falou. Amigo, o endereço da minha casa é Rua das Flores, número 25, Vila dos Pinheiros. E o seu? Vamos ver como o amigo contou para ele o lugar onde ele morava. Eu moro bem em frente ao supermercado Confiança. Então, um contou para o outro o lugar onde morava, né? Onde era a sua moradia. Você aí em casa, como você contaria então para um amigo o endereço ou o lugar onde você mora? Vamos ver como então eles fizeram? O primeiro menino contou o seu endereço, ele sabia bem certinho o endereço da casa dele, da moradia dele. E o segundo
talvez não soubesse o nome da rua, o número da casa, o nome da vila, né? Então ele disse um ponto de referência, ele contou um ponto de referência. Você também, você sabe lá o seu endereço? Ou sabe um ponto de referência que fica bem pertinho da sua casa, um lugar importante? É muito importante, né, que a gente saiba ou o endereço ou pelo menos um lugar que fique próximo à nossa casa, que seja um lugar importante dentro daquela região, né, para nos localizarmos melhor. Mas hoje em dia nós temos instrumentos muito modernos de localização. Observe aqui. Quem tem acesso à internet, lá na internet tem o Google, não tem o Google? Né? Então, dentro do Google tem o Maps, o Google Maps. E esse Google Maps permite que a gente encontre um lugar no planeta inteiro. Então, se você souber o endereço ou o nome de um lugar importante, você vai conseguir encontrar um mapa como esse, ó, por isso que o nome é Google Maps. Então, você vai encontrar um mapa identificando, mostrando para você o lugar onde está que você digitou lá, né? Na barrinha de pesquisa, você digitou esse lugar. Então, observe aqui. A professora colocou o nome Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, que é a sede do nosso governo aqui do município. Olha aqui o que o Google Maps mostrou para mim. Que o prédio da prefeitura está aqui, olha. Ele mostrou um mapa, como eu posso chegar lá no prédio da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Mas o Google também tem uma outra forma, né? Uma outra ferramenta. Observe aqui então. Ele tem o Google Earth. Lá no Google Earth, ele vai dar uma visão, você também vai lá digitar, como a professora colocou, Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Você vai digitar o lugar, se for importante, né? Ou o endereço daquele lugar que você quer. Você vai digitar lá na barrinha de pesquisa e ele vai mostrar para você uma visão aérea, né? Uma visão do alto desse lugar. Observe aqui então, Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, olha onde ela está. Então, aqui neste mapa, né, nesta imagem, você está vendo ele do alto, né, mais distante. Mas a professora quis aproximar para você ver melhor. Continuamos procurando a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Olha onde ela está. A professora está descendo com a imagem, né? Olha lá, ficou mais pertinho. E o Google Earth, ele tem uma ferramenta que é este bonequinho aqui. Se você clicar neste bonequinho, o bonequinho vai até em frente ao lugar onde você quer. Então, olha lá, esse aqui é o prédio da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Então, nós vimos vários jeitos de localizar o mesmo lugar através do Google, né? Usando o Google Earth e o Google Maps, tá? Nós temos, então, diferentes instrumentos, diferentes meios de localizar e de nos orientarmos, né? De localizar um lugar. O Sol, a Lua, as estrelas, por meio do Cruzeiro do Sul. Nós temos instrumentos como a bússola, o Google Maps, que também tem o Google Earth, o drone, que é um aparelho muito moderno, né, que faz uma filmagem do alto em lugares que a gente nem consegue chegar, o drone consegue filmar. E o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global. Sistema de Posicionamento Global, ele funciona por meio de satélite, né, da imagem do satélite. Agora a professora quer mostrar alguns para vocês aqui na mesa. Então a professora vai mostrar para vocês aqui alguns meios de localização e de orientação. Então nós temos as estrelas, que através da constelação chamada Cruzeiro do Sul, nós podemos nos localizar e orientar, tá? O Sol também é um meio de localização e de orientação, a Lua também é um meio de orientação e localização. E nós também temos aqui, olha, outros instrumentos de localização e orientação. Nós temos a bússola, que aponta sempre para o norte, a bússola. Nós temos o GPS. O GPS é este aparelhinho aqui, né? O Sistema de Posicionamento Global, que pode ser acessado por este GPS, por este aparelho chamado GPS, ou até pelo celular mesmo. Nós podemos localizar um lugar. E aqui a professora trouxe, olha que bonitinho, um drone, né?
Um drone que funciona por controle remoto, que este daqui é de brinquedo, né? Mas tem os de verdade, né? Que filmam lugares de difícil acesso e fazem uma visão do alto. Então, esse é o drone. Então, aqui nós temos alguns meios de localização e de orientação dentro do planeta Terra. Nós temos outros meios também que a professora já mostrou para vocês ali. Volta comigo aqui na tela. E agora vamos para as nossas atividades. Você já pegou a folha lá na escola, então agora pega a folha da atividade e vamos junto com a professora fazer. Atividade número 1. Leia o banco de palavras, encontre os nomes dos meios de orientação no caça-palavras e pinte-os. Então veja aqui o banco de palavras. Bússola, drone, estrelas, sol, GPS, lua. Esses são os meios de orientação que você vai procurar aqui. Como que você vai fazer para procurar no caça-palavras? Pegue a primeira letra, primeiro procure a primeira letra dentro das letrinhas aqui do caça-palavras. Procure a primeira letrinha, daí veja se tem a letrinha U do ladinho, se tem 2 S's e assim você completa, vê se está completinho o nome da bússola, por exemplo, que é o primeiro aqui, e pinta inteira a palavra. Você tem então 5 minutinhos para fazer.
Deu certinho? Vamos conferir? Vamos comigo lá então. Observe aqui. Primeiro, meio de orientação, a bússola, né? Então, olha lá como a professora explicou para você. A letrinha B, depois a letrinha U, S, S, O, L, A. No caça-palavras, as letrinhas têm que estar uma bem ao ladinho da outra, uma bem pertinho da outra, né? Ou uma embaixo da outra, tá? Bússola, primeira. Outro instrumento, o drone. Próximo, a estrela, as estrelas, por meio da constelação. O Sol, o GPS e a Lua. Ok? Certinho? Vamos então ver o número 2 da nossa atividade. Observe os meios de orientação e pinte o nome representado em cada imagem. Então, observe aqui. Nós temos a bússola, o Sol, o drone e o GPS. Você vai procurar nas palavrinhas embaixo da imagem qual o nome correto daquela imagem, ok? Então, você tem 4 minutinhos para pintar a palavrinha certa.
Ok? Deu certinho? Vamos conferir então com a professora. Olha lá. Primeira imagem. A primeira imagem é da bússola, né? Bússola. A segunda imagem é do sol. Terceira, o drone. E a última, o GPS. A professora não pintou inteira para você enxergar, mas você era para pintar inteira a palavrinha. Ok? Muito bem, então. Agora, a professora vai colocar um vídeo para você filmado de um jeito diferente, com um instrumento diferente, um instrumento muito moderno, filmado com um drone, né? O drone ele faz a visão aérea, né? Lá do alto para você. E nós vamos então ver o nosso município numa visão aérea filmado por um drone. Vamos lá? Pomos adejantes ali, na Cascavel, nas Chapadas, em colinas do Pitangui, poisam asas doiradas. Em colinas do Pitangui, poisam asas doiradas. Salve, salve Ponta Grossa, de verdejantes Campinas, e dos mares a alma nossa vem vibrando em tuas colinas. Salve, salve Ponta Grossa, de verdejantes Campinas, e dos mares a alma nossa vem vibrando em tuas colinas. De grandezas viva a fonte, a princesa decantada, lá no horizonte, por ondas verdes, beijada. Lá no horizonte, por ondas verdes, beijada. Salve, salve Ponta Grossa, de verdejantes Campinas, e dos mares a alma nossa vem vibrando em tuas colinas. Salve, salve Ponta Grossa, de verdejantes Campinas. Gostaram do vídeo? Vocês viram a imagem aérea do nosso município? Então, como Ponta Grossa cresceu, né? Então, com o drone, com o instrumento que é o drone, pôde-se fazer essa filmagem do alto, né? E mostrou lá longe para nós aqui, ó, quanto Ponta Grossa está grande, o nosso município, né? Ele está grande, ele cresceu, né? Então, com isso, nós vimos a visão aérea do nosso município, tá? Agora, volta comigo aqui então na mesa. Vamos então aqui rever esses instrumentos, né? Que servem para nos orientarmos e para localizar um lugar dentro do nosso planeta. Nós podemos então nos orientar por meio da constelação do Cruzeiro do Sul, né? Aqui representado por uma estrela. Mas é uma constelação, quer dizer, um grupo de estrelas que nós podemos nos orientar, então chamado Cruzeiro do Sul. Nós também podemos nos orientar pelo nascer do sol, lá quando o sol aparece, nós também podemos nos orientar. Então o sol também é um meio de orientação, vendo onde o sol surge pela manhã e onde o sol se esconde à tarde, também é um meio de orientação. Nós também podemos nos orientar pela lua, pelo nascer da lua, né? Pelo aparecimento da lua no espaço. Agora, olha aqui também. Nós temos a bússola, né? Que é um instrumento que aponta sempre para o norte, né? Então, a bússola é um instrumento que aponta sempre para o norte. A professora trouxe duas para você ver aqui, ó. Usado muito nas navegações, né, para encontrar lugares em alto mar, quando os navios, os barcos estão em alto mar, eles usam muito a bússola como meio de orientação. O GPS, que é este aparelhinho aqui, que é o Sistema de Posicionamento Global, né? Sistema de Posicionamento Global é o GPS, que vai mostrar a exata localização de um lugar, se você digitar lá o lugar que você quer.
Esse GPS aqui tem esse aparelhinho e também no teu celular você pode colocar lá para se localizar e encontrar um lugar através do sistema de posicionamento global. Ou a internet que está no celular ou aí no seu notebook, né? Ela também vai mostrar o Google Maps, né? O Google Earth, que também são meios de localizar um lugar. E aqui nós vimos que a professora trouxe um drone, né? Um drone que é de brinquedo, mas que o verdadeiro, ele filma lugares como lá na agricultura, por exemplo, né? Um lugar de difícil acesso ou numa floresta. O drone, ele é capaz de ir lá longe, né, lá no meio onde as pessoas não conseguem chegar, ele consegue filmar. Né? Então, um aparelho muito moderno de localização e orientação, ok? Aqui a professora trouxe alguns meios para você ver. Volta comigo aqui na tela. E vamos conferir os nossos objetivos desta aula. Primeiro lá então, conhecer diferentes instrumentos de orientação. Nós vimos então que podemos nos orientar pela constelação do Cruzeiro do Sul, pelo Sol, pela Lua, podemos nos orientar pela bússola, o drone é o meio de orientação, o Google Maps, o Google Earth, ok? O GPS. Perceber a evolução dos meios de orientação. Então lá na historinha mostrou, né, que o capitão guiava-se pela direção do vento e pela observação do céu. Mas nós vimos que agora nós temos instrumentos modernos, né, com alta tecnologia, como o drone, o GPS, né, que permite também que a gente se oriente e localize um lugar dentro do nosso planeta. Ok? Um abraço então, cuidem-se e até a próxima aula. Tchau, tchau! Vem aí, Educação Física. Fala galerinha do Vem Aprender, tudo tranquilo com vocês? Novamente estamos aqui para mais uma atividade recreativa. Hoje nós vamos fazer atividades que não precisam de muito movimento, a gente vai poder fazer e realizar no nosso ambiente que a gente está. Então vamos tirar essa preguiça, vamos sair do sofá, vamos levantar da cama e vamos nos divertir aqui junto com os professores. Hoje nós contamos com a presença do professor Vitor e também do professor Cláudio. E para essa atividade, com a lista de materiais que vocês já receberam dos professores, a gente vai fabricar algum pouquinho diferente. A gente vai precisar de uma bolinha de papel e um barbante. O que mais que a gente vai precisar, professor, para fazer essa atividade? Uma mesa e uma cadeira. E mais uma pessoa para participar junto com a gente. Pode convidar o irmãozinho, o papai, a mamãe, a titia e a gente vai fazer a nossa atividade de hoje. Lembrando que essa atividade, ela não pode ser utilizada com nenhum material que possa machucar vocês. A gente pode improvisar. Se não tiver a bolinha de papel e o barbante, a gente pode fazer com meia. Colocar uma meia dentro da outra e fazer a nossa bolinha para ficar girando, tá ok? Mas para vocês compreenderem como vai funcionar e para vocês poderem estar realizando essa atividade, eu vou pedir agora a presença do professor Cláudio, que ele vem aqui na cadeirinha, sente aqui, tá certo? O professor Cláudio muito animado com essa atividade, tenho certeza que vocês vão estar se divertindo. E uma coisa importantíssima que o professor Cláudio vai confirmar aqui junto com a gente. Todos os professores de Educação Física da rede estão muito felizes com os alunos. Você sabe por quê, professor Cláudio? Por quê, professor? Eu vou contar para vocês então. Todos os alunos da rede estão enviando imagens sensacionais das atividades que eles estão fazendo em casa. E eu acredito que todos os alunos do professor Cláudio, das outras escolas, dos outros professores, estão recebendo inúmeras imagens. Isso aí, criançada, tem que continuar assim, realizando as atividades sempre com segurança. Então, nessa atividade, depois que vocês tiverem a bolinha, o barbante, vocês vão fazer um lacinho para ficar presa essa bolinha. Como que ela vai ficar? Eu vou mostrar para vocês. Professor Vitor vem aqui, o professor Vitor vai pegar aqui no chão a bolinha, tá? E ele vai ficar um pêndulo. O que vai acontecer com esse pêndulo? O professor Vitor vai se aproximar aqui da mesa, vai ficar próximo do professor Cláudio. Pode vir um pouquinho mais para cá, professor. Isso. E ele vai rodar na frente do professor Cláudio essa bolinha como se fosse o do relógio, tá? O que vai acontecer agora com o professor Cláudio? Ele vai ter que se concentrar para tentar pegar o copo que está na mesa e trazer para perto dele sem encostar
nessa bolinha que está rodando aqui. Compreendido, professor Cláudio? Tá joia? Então, professor Vitor, eu acho que está um pouquinho devagar, mas podemos deixar um pouquinho mais difícil para o professor Cláudio, que está muito fácil para ele poder pegar. Claro que vocês podem fazer de outra maneira também. O professor Vitor pode estar fazendo um movimento aqui, nesse sentido aqui do professor Cláudio. Então ele pode rodar, professor Vitor, pode rodar bem alto ali, só não pode bater no copo. Isso. Ó, só que ficou um pouquinho mais rápido demais, o professor Cláudio vai se embananar, né? Tá? Mas esse movimento você também pode fazer, tá? Então esse movimento aqui vocês podem fazer para pegar o copo, tá? Como se fosse um pêndulo, ou também ficar girando ao redor do copo. Tá ok, professor Cláudio? Então vamos lá junto comigo? Vamos ver se o professor Cláudio consegue pegar o copo sem encostar no barbante. Quando eu falar já, professor Cláudio, se concentra, não precisa ser junto comigo, tá lá? Valendo, professor Cláudio. Ah, muito esperto. Continua rodando o pêndulo, professor Vitor. Olha lá, tá rodando. Agora você vai ter que devolver o copo. Pega. Devolve. Devolve. Opa, tá prestando atenção. Muito bem, professor Cláudio. Pega. Devolve. Opa, mas não pode derrubar o copo, né? Às vezes acontece. Então, para essa atividade, vocês vão estar desafiando qualquer pessoa da casa de vocês para conseguir pegar o copo. Aqui, quem foi o professor Cláudio. Só que tem um detalhe, a gente precisa inverter essas posições, né? Sim, precisa inverter. O professor Cláudio estava só sentadinho, não estava fazendo atividade. Agora ele vai fazer o pêndulo para o professor Vitor pegar o copo. Da mesma maneira, professor Cláudio. Só que agora eu quero que você faça nesse sentido. Pode diminuir um pouquinho mais o barbante, a gente vai estar fazendo aqui e a gente vai estar rodando assim, ó. Pode ser um pouquinho mais devagar. Não precisa ser rápido. E a concentração. Esse é o reloginho que a gente vai estar fazendo. Compreendido, professor? Isso, jóia. Então o professor Cláudio vai estar fazendo agora esse movimento na frente do copo para o professor Vitor tentar pegar a bolinha. Não está muito rápido? Tá querendo dificultar, né, professor Cláudio? Vai devagarzinho aí para o professor Vitor conseguir pegar. Vai lá, dá uma rodadinha. Isso, agora vai lá. A hora que o professor Vitor quiser. Isso, muito bem. Não pode acertar a bolinha no rosto. Vai lá mais uma vez, professor. Isso, muito bem. Fizemos essa atividade, tá? Desafiamos todo mundo e a gente vai partir para a nossa segunda atividade. Vamos lá? Então, pessoal, para a nossa segunda atividade, ela é muito fácil e tranquila. A gente pode estar utilizando garrafinhas recicláveis, tá? De refrigerante, de água, ou a gente pode estar usando copinhos. Lembre-se que não pode ser material que quebra. O mesmo pêndulo que vocês fizeram com a bolinha de papel, com o barbante, vocês vão estar utilizando nessa atividade. Se vocês não tiverem um companheiro para estar fazendo essa atividade, vocês podem estar realizando ela sozinhos. Vocês colocam os 3 objetos e vai tentar acertar eles devagar. Então, o que vai ser a nossa atividade? O professor Cláudio está com 3 copinhos descartáveis atrás dele e também está com o pêndulo na sua mão. O que é o objetivo do professor Cláudio? Acertar os copinhos que estão do lado do professor Vitor com o pêndulo que está na mão dele. O objetivo do professor Cláudio também é defender os seus 3 copinhos para o professor Vitor não acertar. O que o professor Cláudio pode utilizar? Os pés para poder defender. Para acertar, ele só pode utilizar o pêndulo. Para defender, ele pode utilizar os pés. Existe uma linha que eles demarcaram para determinar a quadra deles, que vocês podem estar utilizando qualquer marcação que vocês tiverem na casa de vocês. Então vamos lá, professores, junto com o pessoal lá de casa, é uma atividade que vocês vão estar podendo realizar. O objetivo é derrubar os 3 copinhos. Valendo? Pode lançar a bolinha. Isso aí, ó, muito bem. Quase que o professor Cláudio conseguiu acertar o primeiro. Olha lá, o professor Vitor já acertou um. Olha lá, o professor Cláudio está defendendo. Ó, a bolinha do professor Cláudio está muito curta, ela não está chegando lá. Ó, o professor Cláudio já perdeu 2 copinhos, professor Cláudio. Vai perder o terceiro, quase. Olha lá, o professor Cláudio precisa acertar. Chega mais perto, professor Cláudio. Está muito longe. Vai em outro copinho, professor Cláudio. Não pode puxar a perninha, professor. Ó, e o professor Cláudio perdeu. O professor Cláudio perdeu os 3 copinhos deles. Mas a gente pode fazer uma variação. Vocês sabem que nas atividades recreativas sempre precisamos ter um desafio novo. E qual que vai ser o objetivo? O professor Cláudio vai levantar os 3 copinhos dele lá e o professor Vitor vai continuar com os 3 copinhos deles de pé. Agora que eles estavam lançando com a mão, eles vão fazer o desafio diferente. Eles vão utilizar o pé. Então eles deixam o pêndulo e vão utilizar o pé
para poder derrubar os copinhos do adversário. Vamos ver se o pessoal consegue aqui? Vai lá, professor Cláudio. 1, 2, 3. Ah, o professor Cláudio usou uma estratégia, segura aí, o professor Cláudio usou uma estratégia diferente. Ele colocou muito distante, pode chegar um pouquinho mais perto, professor Cláudio, da linha branca. Professor Vitor também puxa os seus copinhos um pouquinho mais perto da linha branca, professor. Isso, ótimo. Vamos ver se o pessoal consegue? 1, 2, 3, valendo! Vai lá, olha lá, ninguém conseguiu derrubar nenhum copinho? Ó, quase, professor Cláudio. Vai lá, novamente, professor Cláudio. Vai puxando. Isso, quase. Não pode ser com a mão, professor. Olha lá, um copinho já de novo. Vai lá, quase. Ó, o professor Cláudio está chegando perto, está se aproximando. Vai lá mais uma vez. Ótimo, mais uma. Quase, professor Cláudio. Isso. Então, pessoal, se divertindo aqui junto com os professores, espero que vocês tenham feito essas atividades junto com a gente aqui do Vem Aprender. Tá certo? Aguardamos essas imagens de vocês fazendo as atividades de educação física. Um forte abraço para todos vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.